Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Quero trazer uma reflexão para nós hoje aqui, que eu estava lendo a Bíblia e percebi que algumas coisas precisam ser ditas a respeito da passagem que eu li. Mas antes eu preciso dizer algo para vocês. Você já se perguntou como Jesus ele vê a morte? Quando ele disse que a filha de Jairo não estava morta, mas que dormia, ele não estava apenas falando do seu corpo físico. Ele estava revelando uma verdade espiritual que muda completamente a visão que nós temos a respeito da morte. Digo algo para vocês. A morte, ele não é o fim, mas é sono para quem está em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 9, no versículo 24, diz assim: Disse-lhe, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E o que aconteceu? Começaram a rir, a gargalhar de Jesus. Observe, Jesus ele não negou a realidade, mas ele redefiniu o que é morte. Para quem está em Cristo, a morte física é apenas um sono temporário. Por isso que ele fala, ela está dormindo. Ele via aquilo que ninguém poderia ver. Nós olhamos para o corpo, mas ele viu e olhou para a alma daquela menina. E quando ele diz isso, ela dorme, ele está dizendo, ela está descansando. E o que acontece quando alguém está dormindo? Jesus disse, eu vou lá somente para despertá-la. Em João capítulo 11, Jesus ele fala algo muito interessante sobre Lázaro. Ele diz, olha, Lázaro está dormindo, mas eu vou para despertá-lo. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala dos que dormem no Senhor. Observe que isso está mostrando e apontando para algo muito importante, que a morte ela é vista pelo lado espiritual e não pelo lado físico, porque a morte é vista como a separação de Deus por meio do pecado. Mas quem está em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá, ou seja, despertará, será acordado por Jesus. E hoje, talvez você esteja enfrentando alguma perda, algum luto, algum medo de morte, mas Jesus ele está dizendo, ela está dormindo. O que isso traz para nós? Isso traz o quê? Esperança. Ou seja, isso é vida eterna. A pergunta é, como está a sua alma hoje? Você tem cuidado do seu relacionamento com Deus, com Cristo por meio do Espírito Santo? Porque o corpo, amados, ele pode dormir, mas a alma, ela precisa estar viva em Deus por meio de Cristo Jesus. Observe que nós não podemos, amados, pensar somente na morte física como se fosse o fim. Mas na realidade é somente uma etapa sendo colocada ali para a gente, para a próxima etapa da nossa vida. Ou seja, quando nós entendemos que em Cristo Jesus nós não morremos, nós dormimos, nós temos a esperança da vida eterna. Lembre-se, Jesus ele não vê como o homem vê. Ele vê além daquilo que nós podemos enxergar. Por isso, você pode ter esperança em Cristo Jesus, de que em Cristo Jesus nós não morremos, nós dormimos. É tão interessante pensar nisso. Imagina só o cenário em que Jesus diz, ela está dormindo, mas eu vou despertá-la. Imagine Jesus olhando para os discípulos e dizendo para Jesus, olha, Lázaro está dormindo, mas eu vou lá para despertá-lo. Por quê? Porque a morte física é sono diante de Deus. Não é o fim, é só mesmo um momento, um minuto diante daquilo que Deus ainda está para fazer em nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que essa palavra traga para você a ideia, eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar da minha vida com Jesus e assim também pregar o evangelho a toda criatura para que eles possam também ter a oportunidade de viver a vida que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Amém? Jesus é o centro. O resto, Deus acrescenta. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, pessoal.
Um forte abraço, até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que fez esse vídeo refletir para você, porque eu sei que por mais que a gente pregue, por mais que a gente ensine alguma coisa, Deus nos dá várias outras coisas enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus por meio de alguém. Amém? Deus abençoe, curta, se inscreve aqui no canal e Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.